Olá, meu nome é Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso de Pedagogia à Distância na Uninter, do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, EJA. Então, eu vou falar sobre um pouco os conteúdos das diretrizes curriculares nacionais para a EJA. A EJA é uma modalidade de educação básica como tal, tem suas especificidades. É com a de elaboração de diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio. Em 1998, que começam a ser configuradas as diretrizes da EJA. A resolução CNE-CEB de julho de 2020 estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Ao ler o conteúdo do referido documento, é importante levar em conta as seguintes questões. Qual é o objetivo das diretrizes nacionais? O que está anunciado sobre os conteúdos das propostas pedagógicas para a EJA no país. Qual é a idade mínima para inscrição e realização de exames supletivos? Quais as instituições que podem oferecer a educação de jovens e adultos? Como se dá a avaliação da aprendizagem do aluno da EJA? O que está disposto nas diretrizes sobre a certificação? O que deve ser valorizado na formação inicial e continuada dos profissionais da educação de jovens e adultos. A seguir, vamos ver o conteúdo da resolução. Primeiro, artigo 1º. Essa resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, a serem obrigatoriamente observadas na oferta e na estrutura de componentes curriculares de ensino fundamental e médio, dos cursos que se desenvolve, predominantemente por meio de ensino em instituições próprias integrantes da Organização da Educação Nacional, nas diversos sistemas de ensino, à luz de caráter próprio desta modalidade de educação. Artigo 2. Artigo 2º. A presente resolução abrange o processo formativo da educação de jovens e adultos como modalidade da educação básica das etapas de ensino fundamental e médio, nos termos da Lei das Diretrizes de Base da Educação Nacional, em especial dos seus artigos 4º, 5º, 37, 38 e 87, e no que couber da educação profissional. Parágrafo 1º. Essas diretrizes servem como referência opcional para iniciativas autônomas que se desenvolvem sobre a formação de processos formativos extraescolares na sociedade civil. Parágrafo 2º. Essas diretrizes se estendem à oferta de exames supletivos para o efeito de certificados de conclusão das etapas do ensino fundamental e do ensino médio da educação de jovens e adultos. Artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental, estabelecidas e vigentes na Resolução CNE e CEB 2/98, se estendem para a modalidade da educação jovens e adultos no ensino fundamental. Artigo 4º. As diretrizes curriculares nacionais do ensino médio estabelecidas e vigentes na resolução se estendem para a modalidade de educação de jovens e adultos no ensino médio. Artigo 5º. Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da educação de jovens e adultos, expressos na proposta pedagógicas das unidades educacionais, obedecerão aos princípios, aos objetivos e às unidades educacionais. As diretrizes curriculares, tais como formulados no parecer CNE/CEB 11/2000, que acompanha a presente resolução, nos pareceres, suas respectivas resoluções e as orientações próprias do sistema de ensino.
Parágrafo único. Com modalidade dessas etapas da educação básica, a identidade própria da educação de jovens e adultos considerará as situações, aos perfis dos estudantes, as faixas etárias e pautará pelos princípios da equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação de contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar. Quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário da formação e restabelecer a igualdade de direitos e oportunidades face ao direito à educação. Quanto à diferença, a identificação e reconhecimento de alteridade própria inseparável dos jovens e adultos em seu processo formativo, de valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento dos seus conhecimentos e valores. Quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequada dos componentes curriculares face às necessidades próprias da educação de jovens e adultos, com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas asseguram aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização básica. Artigo 6º. Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e duração dos cursos da educação de jovens e adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade dessa modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes federativos. Artigo 7º. Obedecidos e dispostos o artigo 4º, 1º e 7º da LDB, e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização universal obrigatória, será considerada idade mínima para inscrição e realização de exames supletivos de conclusão do ensino fundamental e de 15 anos completos. Parágrafo único. Fica vedada, em curso de educação de jovens e adultos, a matrícula e assistência de crianças e de adolescentes de faixa etária compreendida na escolaridade universal obrigatória, ou seja, de 7 a 14 anos completos. Artigo 8º. Observado o disposto no artigo 4º, 7 da LDB, a idade mínima para inscrição e realização de exames supletivos de conclusão do ensino média é de 18 anos completos. Parágrafo 1º. O direito dos menores emancipados para os atos de vida civil não se aplica para a prestação de exames supletivos. Parágrafo 2. Parágrafo 2º. Semelhantemente aos disposto no parágrafo único do artigo 7º, os cursos de educação de jovens e adultos de nível médio deverão ser voltados especificamente para alunos de faixa etária superior à própria para a conclusão deste nível de ensino, ou seja, 17 anos completos. Artigo 9º. Cabe aos sistemas de ensino regulamentar, além dos cursos, os procedimentos para a estrutura e organização dos exames supletivos, em regime de colaboração de acordo com suas competências. Parágrafo único. As instituições informarão aos interessados, antes de cada início do curso, os programas e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos didáticos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. Artigo 10º.
No caso de cursos semipresenciais e à distância, os alunos só poderão ser avaliados para fim de certificado de conclusão, em exames supletivos presenciais oferecidos por instituições especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder público dentro das competências dos respectivos sistemas, conforme a norma própria sobre o assunto e sobre o princípio do regime de colaboração. Artigo 11º. No caso da circulação entre as diferentes modalidades de ensino, a matrícula em qualquer ano das etapas do curso ou do ensino está subordinada às normas do respectivo sistema de cada modalidade. Artigo 12º. Os estudos da educação de jovens e adultos realizados em instituições estrangeiras poderão ser aproveitadas junto às instituições nacionais, mediante avaliação de estudos e reclassificação dos alunos jovens e adultos, de acordo com as normas vigentes, respeitados os requisitos diplomáticos, de acordo culturais e as competências próprias da autonomia dos sistemas. Artigo 20º. Os exames supletivos para efeito de certificado formal de conclusão do ensino fundamental, quando autorizados e reconhecidos pelo respectivo sistema de ensino, deverão seguir o artigo 26 da LDB e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Parágrafo 1º. A explicitação desse componente curriculares nos exames será definida pelos respectivos sistemas, respeitadas as especificidades da educação de jovens e adultos. Parágrafo 2º. A língua estrangeira nessa etapa de ensino é de oferta obrigatória e de prestação facultativa por parte do aluno. Parágrafo 3º. Os sistemas deverão prever exames supletivos que considerem as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais. Artigo 21. Os exames supletivos para efeito de certificado formal de conclusão do ensino médio, quando autorizados, é reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Deverão observar os artigos 26 e 36 da LDB e nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Parágrafo 1º. Os conteúdos e as competências assinalados nas áreas definidas nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio serão explicitados pelos respectivos sistemas, observadas as especialidades da educação de jovens e adultos. A língua estrangeira é componente obrigatória na oferta e prestação de exames supletivos. Parágrafo 3º. Os sistemas deverão prever exames supletivos que considerem as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais. Artigo 22º. Os estabelecimentos poderão aferir e reconhecer, mediante avaliação, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extraescolares, de acordo com as normas dos respectivos sistemas e no âmbito de suas competências, inclusive para a educação profissional de nível técnico, obedecidas às respectivas diretrizes curriculares nacionais. Artigo 23º. Os estabelecimentos sobre sua responsabilidade dos sistemas que os autorizaram expedirão históricos escolares e declaração de conclusão, e registrarão os respectivos certificados, ressalvados os casos de certificado de conclusão emitidos por instituições estrangeiras, a serem revalidados pelos órgãos oficiais competentes pelos sistemas. Parágrafo único. Na sua divulgação publicitária
E nos documentos